Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aulinha na academia. Na aula de hoje eu vou falar sobre função quadrática. A parte mais famosa desse assunto é a parte dos gráficos. Você sabe qual é o formato do gráfico de uma função quadrática? Você falou parábola. Esse monumento, ele tem o formato de uma função quadrática? Ele tem o formato de uma parábola? Vamos ver a definição de parábola. Escolhe uma reta para chamar de diretriz. Essa reta vermelha, por exemplo. Escolhe um ponto não pertencente a essa reta para chamar de foco. Então está aqui, fora da reta. Tá bom? Então, a parábola será a região geométrica dos pontos cuja distância desses pontos para o foco é a mesma distância desses pontos para a reta. Então, por exemplo, o ponto P, ele está à mesma distância do foco, está à mesma distância da reta. A distância do ponto P ao foco é a mesma distância do ponto P à reta. Observe que qualquer ponto sobre a parábola, ele está à mesma distância do foco, à mesma distância da reta. Todos os pontos que estão sobre a parábola estão à mesma distância do foco e a reta. Então, o conjunto de pontos, ou seja, essa região geométrica, a gente chama de parábola. Não é qualquer curva que você pode chamar de parábola, só as curvas que são regidas por essa propriedade. Esse arco aqui, por exemplo, que é o maior arco do mundo, não é um arco parabólico. É um arco que nós chamamos arco de catenária. Por quê? Ele não é regido pela lógica que eu acabei de explicar. Você não tem, por exemplo, aqui a mesma distância. Se você pegar uma reta diretriz e pegar um foco, por exemplo, você não vai ter para todos os pontos do arco, a mesma distância do foco. Por exemplo, pega um ponto aqui, ponto 1. Você não vai ter a mesma distância para uma reta diretriz. Não vai ter a mesma distância. Essa distância não vai ser igual a essa distância para essa curva aqui, para todos os pontos desse arco que a gente chama de catenária. Quando você tem, por exemplo, dois postes, você tem um poste e você tem outro poste, aí você liga um fio entre os dois postes, aí ele faz aquela curvinha ali, aquela curva que o fio faz, também não é um arco de parábola, porque também não é regido pela mesma lógica. Você não tem, por exemplo, a mesma distância entre os pontos que estão sobre a curva, a distância desses pontos em relação ao foco, em relação à diretriz, reta diretriz, não tem a mesma distância para todos eles. Então, também não é um arco parabólico, por exemplo. Esse arco de catenária, infelizmente, nós não vamos estudar nessa aula. Nessa aula, nós vamos estudar somente os arcos de parábola, tá bom? Já nas antenas parabólicas, sim, por isso que ela tem esse nome. Nas antenas parabólicas, você tem exatamente um arco de parábola. E aí você tem aqui esse arco, que é um arco de parábola, onde você tem aqui uma reta diretriz, que eu vou chamar aqui de diretriz, onde a distância do vértice, que a gente vai chamar logo mais da parábola, que é esse ponto aqui, ele está à mesma distância do foco, e qualquer ponto que esteja sobre essa curva estará à mesma distância do foco, a mesma distância dessa reta que a gente vai chamar de reta diretriz. Essa distância daqui para cá é igual a essa distância daqui para cá, como essa distância, por exemplo, de um ponto qualquer, estará à mesma distância da reta diretriz. Tá? Então, aqui, por exemplo, você vai ter uma parábola, que vai ser essa curva aqui. Um arco de parábola. Né? Onde, por exemplo, os sinais, eles vêm paralelos, aí eles batem na parábola e convergem todos para o foco. Aí os sinais chegam fracos, eles tocam na parábola, convergem para o foco, intensifica o sinal e aí o sinal pode ser utilizado. Essa é uma das utilidades, por exemplo, da parábola. Na aula de hoje, não vamos atentar profundamente para os gráficos das funções quadráticas. Esse será um assunto da semana que vem. Tá legal? Porque precisaremos olhar para os pormenores, tá? Então, vamos falar do zero. Qual é o começo? Então, vamos falar sobre um problema antigo. Vamos ver.
As funções são um assunto fundamental no ensino da matemática. A partir delas, você estuda a relação entre duas ou mais grandezas, infere o que a variação de uma delas implica na variação das outras e cria modelos para exprimir alguns comportamentos variacionais. No final dessas aulas, é importante você entender que você precisa dominar algumas habilidades e competências. Primeiro, compreender o conceito de função através da dependência entre variáveis. Entender o conceito de funções. 2. Identificar a expressão algébrica que expressa uma regularidade ou padrão. É entender a lei de função. O que é lei de função, o que é lei de formação. Eu vou falar durante as aulas. Representar pares ordenados no plano cartesiano, ou seja, construir esses gráficos, que é a próxima habilidade, tem a ver com essa representação dos pares ordenados. É colocar os pares ordenados no plano cartesiano para construir gráficos de funções, tabelas e pares de pares ordenados. E quinto, analisar gráficos de funções, crescimento, decrescimento, zeros, variação do sinal, dentro de questões contextualizadas, claro, nas questões do Enem. Você analisar gráficos e inferir a partir dessa análise, ou seja, responder algumas perguntas a partir dessa análise. Muito bem. Além disso, o uso das funções se estende a praticamente todas as áreas do conhecimento, principalmente aquelas que você tem mais contato, como física, química e biologia. Em física, por exemplo, mecânica, você usa muito todos os conceitos que eu vou falar nessa aula. Comumente identificado como o problema de soma e produto, esse problema é muito antigo, vou mostrar no quadrinho, já. Segundo Bauer, Carl Benjamin Bauer, esse matemático e historiador matemático, ele disse o seguinte, que a solução de equações quadráticas com 3 termos tinha sido tratada eficientemente pelos babilônios em alguns dos mais antigos textos de problemas que remontam a 2000 anos antes de Cristo. Ainda segundo ele, até recentemente não se sabia resolver uma equação de segundo grau dessa forma aqui, x ao quadrado mais px mais q igual a zero, porque as suas raízes são números negativos e só recentemente o homem tem noção da ideia de números negativos. Bom, eu vou resolver esse tipo de questão, mas também uma forma mais completa, nos moldes dos antigos matemáticos, tá? Então vamos resolver isso aqui no quadrinho. Suponha uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Multiplique essa equação toda por 4a. Já já você vai entender por que vai multiplicar essa equação toda por 4a. 4a vezes a dá 4a ao quadrado x ao quadrado. 4a vezes bx dá 4abx. E 4a vezes c dá 4ac igual a zero. Agora organize. 4 você pode escrever como sendo 2 ao quadrado. E 4abx você pode escrever como sendo 2 vezes 2ax vezes b. E repita o 4a vezes c igual a zero. Por que fazer isso? Por que escrever essa expressão algébrica desse jeito? É porque aqui você pode completar um quadrado. Aqui, por exemplo, você tem 2ax ao quadrado, esse lado de cá, mais 2 vezes 2ax vezes b. Aí você tem o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Baixa o quadrado do segundo para ser um quadrado perfeito. Mas como b ao quadrado não existia, você tira e completa com 4ac igual a zero. Muito bem. Aí agora você tem um quadrado perfeito, você tem 2ax mais b ao quadrado, que é essa expressão até aqui. E aí você repete aquela parte de lá, que é menos b ao quadrado, mais 4a vezes c igual a zero. Você, na verdade, está querendo descobrir quem é o valor de x aí, que é o resultado dessa equação aqui de cima. Muito bem. Organizando agora, você tem o seguinte. 2ax mais b ao quadrado, que é igual, aí você resolve essa parte aqui, sei lá, tem um termo que você no ensino fundamental você usa, que é passa para lá, muda de sinal, ou melhor falando, didaticamente falando, somar b ao quadrado subtraindo 4ac, então você tem b ao quadrado, que é positivo, b ao quadrado, menos 4ac, já dá para ver que já está aparecendo termos que você já vai lembrando da equação que você chama de Bhaskara, que estava nos livros de Bhaskara. E agora você escreve
2ax mais b. Como está ao quadrado, então fica mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac. E agora, bastando então o b que está positivo ficar negativo, então 2ax vai ser igual a, subtraindo o b de ambas as parcelas, e você chama isso aqui de delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Então você tem que x é menos b, mais ou menos raiz de delta, dividindo por 2a, aí dá aquela formulazinha que você chama fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a. Aquela equaçãozinha já conhecida. Estava nos livros de Bhaskara e tal, naquela época. E aí todo mundo terminou chamando essa fórmula de Bhaskara. Mas na verdade essa fórmula é uma fórmula bastante antiga, que resolve equações de segundo grau. Bom, continuando, ele diz aqui, o Bayer diz o seguinte, que só havia 3 tipos de equações de segundo grau e todas elas encontradas em textos de períodos antigos, há 4.000 anos atrás aproximadamente, que são esses 3 tipos aqui. X ao quadrado mais px igual a q, x ao quadrado px mais q igual, e x ao quadrado mais q igual a px. Esses 3 tipos aqui são 3 tipos conhecidos. Só recentemente é que resolvemos qualquer tipo de equação de segundo grau, como eu fiz aqui no quadrinho. Aí você pode usar aquela formulazinha agora para resolver os problemas e vamos utilizá-las, tá bom? Mas aí é o seguinte, como dissemos acima, a resolução dessa equação aqui, com a diferente de zero, tem sua origem num problema que consiste em descobrir 2 números inteiros e positivos, conhecendo sua soma e produto. Ou seja, outra maneira de resolver essa equação, que a gente está chamando de equação de segundo grau, seria pensar o seguinte: supõe a soma das raízes e produto das raízes. Tá? Então, soma S e produto P. Então, aqui em cima eu posso dizer o seguinte, que essa primeira raiz, o x', por exemplo, pode ser escrito como a soma menos x2'. Claro, é só você subtrair x2' de ambas as parcelas. E substituindo na equação de baixo, você tem que o produto vai ser igual a primeira raiz, que eu chamei de S menos x2', que está escrito aqui em cima, vezes x2'. Multiplicando e fazendo a distributividade, você tem então x2' ao quadrado, que vai ser x2' vezes x2' negativo, mais S vezes x2', assim, que é igual ao produto. Então, trazendo tudo para o primeiro membro, então você tem que x ao quadrado, 2' ao quadrado, menos S x2' mais P é igual a zero. Observe que, de forma geral, você pode escrever o seguinte: tendo uma equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, conseguimos escrever essa equação do tipo x ao quadrado menos a soma vezes x mais o produto, que é igual a zero. Tá? Então, você pode escrever essa equação aqui como sendo uma equação do tipo x ao quadrado menos sx mais p igual a zero. Além do mais, você está vendo que o A está aparecendo aqui, mas não está aqui embaixo. Você pode pegar essa equação, ax2 mais bx mais c igual a zero, e dividi-la toda pelo valor de A sem perda de generalidades. Você está dividindo a equação toda, onde aqui simplifica, significando dizer que x ao quadrado mais b sobre a vezes x mais c sobre a é igual a zero. E daí você tira que a soma negativa, menos S é igual a B sobre A, e o produto é C sobre A. Então, aí daqui dessa expressão, você tem, então, resumindo, que a soma negativa vai ser B sobre A, tá aqui escrito, significando dizer que a soma é menos B sobre A, e o produto vai ser igual a C sobre A. É só igualar de forma direta, o produto é C sobre A. Então, por exemplo, se você tem uma equação do tipo
x ao quadrado menos 5x mais 6 igual a 0. Então, esse valor aqui vai ser a soma das duas raízes, tá? Então, você tem x' mais x duas linhas é igual a 5. E x' vezes x duas linhas, ou seja, o produto é igual a 6. Foi isso que a gente acabou de deduzir. Aí você encontra facilmente que x' é igual a 2, x duas linhas é igual a 3. Ou seja, as raízes dessa equação dá 2 e 3. Ou seja, se você colocar no lugar de x o número 2 dá 0, observe 2 ao quadrado dá 4, mais 6 dá 10, menos 10 dá 0. Se colocar o 3 também dá 0. 3 ao quadrado dá 9, mais 6 dá 15, e aqui dá menos 15. Nós chamamos a equação do segundo grau completa uma equação que os termos a, b e c são todos diferentes de 0. Então, quando você tem ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0, ela é completa se a for diferente de 0, se b diferente de 0 e c diferente de 0. É óbvio que o a já tem que ser diferente de 0, obrigatoriamente, porque senão a equação não seria de grau 2, tá bom? Então, vamos fazer um exemplo. Determine as raízes dessa equação. Bom, usando a fórmula que nós já deduzimos, você tem o seguinte: x ao quadrado menos 9x mais 14 é igual a 0. Essa é a equação que queremos resolver. Então, você já pode usar aquela fórmula que nós deduzimos. X vai ser menos b, menos 9, então dá 9, mais ou menos, raiz de b ao quadrado, menos 4, vezes o a, vezes o c, dividido por 2 vezes a. Tá? Foi aquela fórmula que a gente deduziu. 4 vezes 14 dá 56, então ficaremos com 81 menos 56, dá 25. Então, x é igual a 9, mais ou menos, raiz quadrada de 25, que dá igual a 5, dividido por 2. E aqui são geradas duas raízes reais. Que você tem 9 mais 5, que dá igual a 14, dividido por 2, que dá igual a 7. E a outra, 9 menos 5, 4, dividido por 2, que dá igual a 2. Mas é claro que se você usasse o que foi deduzido lá nos cálculos, você tem 7 mais 2 dá igual a 9, e 7 vezes 2 dá igual a 14, você não precisaria ter resolvido usando a fórmula. Bastaria usar aquela estratégia que foi mostrada anteriormente, que essa equação pode ser escrita como a soma e o produto das raízes. Soma e produto. Ou seja, bastaria encontrar dois números que somados que dá igual a 9 e que multiplicados que dá igual a 14. Então, um deles é igual a 7 e o outro é igual a 2. Ou vice-versa. Tá? Então, você poderia ter feito isso antecipando a solução do problema. Quando a equação é incompleta, são vários tipos. Por exemplo, o b, se for igual a 0, c igual a 0. Então, você tem uma equação desse tipo aqui, por exemplo, que a resolução dela, o x, tem que ser igual a 0. Então, por exemplo, suponha que você tenha a seguinte equação: 1/3 de x ao quadrado é igual a 0, por exemplo. Então, multiplicando essa equação toda por 3, você simplifica, fica x ao quadrado, e aqui dá 0. E raiz quadrada de 0 é igual a 0. Então, a solução dessa equação incompleta, que nós chamamos de incompleta, quando o b é igual a 0 e c é igual a 0, a resposta dela é 0. Então, é trivial. A resolução é trivial. Bom, a equação incompleta pode ser b igual a 0 e c diferente de 0. Por exemplo, x ao quadrado menos 36 igual a 0. Como é a resolução dessa? Vamos ver. Você tem x ao quadrado menos 36 igual a 0. Basta somar 36 em ambas as partes, então, em ambas as parcelas. Então, x ao quadrado é 36. Ou usa aquele termo, né? Passa para lá, fica positivo, não tem nenhum problema usar esse termo. Não é didático, mas não fica errado, o cálculo não fica errado. O certo é somando 36 de ambos os lados. E agora, como x ao quadrado é igual a 36, então x é mais ou menos raiz quadrada de 36, dando dois resultados, claro, x igual a 6 e x menos 6, tá? Então, uma equação do segundo grau sempre me dará dois resultados. Eles podem ser diferentes ou iguais. No caso aqui, são diferentes. Observe que 6 ao quadrado dá 36 e menos 6 ao quadrado também dá 36.
Essa é uma resposta, tá? Essa é a resposta, que são as raízes dessa equação. E temos também o seguinte, quando o B ele é diferente de zero e o C é igual a zero, né? E temos aqui como determinar as raízes dessa equação. Vamos ver como é. Vamos ver como é a solução dessa equação. Você tem 3x ao quadrado mais 9x igual a zero. Aí existe um termo que nós utilizamos, que é colocar em evidência. Coloca x em evidência. Tá? Então, você fica aqui com 3x mais 9. Isso é igual a zero. Observe que você pode voltar na hora que quiser, fazendo a distributividade. Você multiplica x vezes x dá x ao quadrado e 9x. Quando um produto é igual a zero, ou o x aqui é zero, porque se x for igual a zero, vai dar zero vezes qualquer coisa dá zero. Ou 3x mais 9 é igual a zero, ou esse lado é igual a zero. E aí você, subtraindo 9 de ambos os lados, tá? Então fica 9 menos 9 dá zero, menos 9. E o x, então, vai ser menos 9 dividido por 3, que dá igual a menos 3. Ou x é igual a zero, ou x é igual a menos 3. Claro, convém, na maioria das vezes, que você teste. Por exemplo, você coloca x igual a zero, funciona, dá zero. E se você colocar menos 3 no lugar de x, também tem que dar zero. Na prática, é isso que você está fazendo. Menos 3 ao quadrado dá 9 vezes 3 dá 27. E 9 vezes menos 3 dá menos 27. Menos 27 mais 27 dá igual a zero. Funcionou, significa dizer que você encontrou as raízes. Você encontrou as raízes dessa equação, tá bom? Todos esses detalhes serão cruciais para o estudo das funções. Agora vamos entrar propriamente dito no assunto funções, tá? Então, uma função, ela é definida assim. Função de R em R, aqui é o domínio, aqui é o contradomínio. Então, esse R e esse R significa o seguinte, que você vai gerar o gráfico da função, ou de um fenômeno que é regido por uma função quadrática, no eixo cartesiano, onde x e y, eles serão representados aqui pelo conjunto dos números reais. Então, no eixo x são os reais, e no eixo y também são os reais. Então, quando você diz que a função são nos reais e nos reais, significa dizer isso. No eixo x estará disponível todos os números reais. E no eixo y também estará disponível todos os reais. Então, domínio e contradomínio. Muito bem. E a lei de função é essa daqui. F de x igual a x ao quadrado mais bx mais c com a diferente de zero. Se o a for zero, nós não teremos aqui uma função do segundo grau. Então, você vai escrever a função completa. Ela tem que vir com domínio e contradomínio, ou seja, dizendo qual é o campo que você vai trabalhar. Então, a função no eixo x é R, nos R. Então, você tem aqui R e R, são os números reais que você vai trabalhar. E a lei de função, ou seja, o x manda no y ou no f de x, porque o y estará em função de x, de tal forma que a lei de função vai ter aqui um expoente, que é o número 2, a gente chama de função quadrática, contanto que esse a seja diferente de zero. Porque se esse a for igual a zero, então você teria algo do tipo b vezes x mais c, seria uma função do primeiro grau e não do segundo grau. Tá legal? Então, essa é a lei de função de uma função quadrática para começarmos. Definição. Seja a função quadrática, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, dizemos que o número alfa é raiz da equação se f de alfa é igual a zero. Como a função se anula em x igual a alfa, dizemos também que alfa é um dos zeros da função. Como assim? Temos aqui f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c como sendo a nossa função, tá? Se você tem f de alfa, ou seja, no lugar de x você coloca alfa, você fica com alfa ao quadrado mais b vezes alfa mais c. Se der igual a zero, é porque alfa é raiz da equação, e alfa é chamado de zero da função. Zero da função. Tá legal? Então, alfa é raiz da equação do segundo grau e alfa é um zero da função. Veja, você tem que observar o seguinte, que a função e uma equação são coisas diferentes. Uma equação do segundo grau é quando você tem uma expressão igual a zero.
Em uma função, você tem f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde o x vai variar. O x é uma variável independente e o nosso f de x é uma variável que depende de x, está em função de x, tá bom? Então, quando você coloca no lugar de x o alfa, que dá igual a zero, nós dizemos que alfa é raiz da equação de segundo grau e alfa, então, é um zero da função, tá? Então, a função de segundo grau, ela terá dois zeros, tá? Que vai ser um x' e um x duas linhas, que são as raízes dessa equação. Então, vou dar um exemplo. Suponha que você tenha a seguinte função, f de x igual a x ao quadrado menos 5x mais 6. Bom, das deduções que fizemos, uma das raízes da equação é igual a 2 e a outra raiz é igual a 3. Por quê? Porque quando você iguala a função igual a zero, então 2, quando você coloca no lugar de x, já vimos que dá zero, e 3 também dá zero. Então, 2 e 3 são raízes dessa equação, então automaticamente 2 e 3 são os zeros daquela função. Vamos definir agora o que é a forma fatorada. A forma fatorada é uma forma de escrever a função quadrática de uma forma mais simples, mais sintética. Vamos ver. Considere então a seguinte lei de função. F de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Bom, se alfa for raiz da equação, ou se alfa for chamado zero da função, significa dizer que f de alfa, quando você colocar alfa no lugar de x, vai dar igual a zero. Porque aqui, se alfa for raiz da equação, então quando você colocar alfa no lugar de x, vai dar igual a zero. Então, suponha alfa uma das raízes. Alfa, então, é raiz da equação. Ou também chamado zero da função. E como a equação do segundo grau, e a função também, claro, é do segundo grau, então ela terá outra raiz que eu vou chamar de beta. Então, beta vai ser raiz da equação ou beta zero da função também. Então, as duas raízes serão alfa e beta. Poderemos, então, escrever a seguinte notação. F de x menos f de alfa é igual a f de x. Claro, porque f de alfa é igual a zero. Então, subtrair zero de qualquer número dá ele mesmo, sem perda de generalidades. No lugar de f de x, eu posso escrever essa expressão aqui. Então, vai ficar ax2 mais bx mais c, no lugar de f de x. E no lugar de f de alfa, eu vou escrever, então, a alfa ao quadrado mais b vezes alfa mais c, que vai ser igual, então, a f de x. Eu vou deixar assim anotado. Bom, agora eu posso organizar essa expressão da seguinte maneira. Ax ao quadrado menos a vezes alfa ao quadrado mais bx menos b alfa, porque aqui está negativo, então menos vezes mais dá menos, e c menos c dá zero, que vai ser igual a f de x. Muito bem. Agora eu posso colocar o a e o b em evidência. Então eu vou colocar a vezes em evidência, e fica x ao quadrado menos alfa ao quadrado. E vou colocar o b em evidência aqui também, bx menos alfa, que é igual a f de x. Observe que essa expressão aqui, ela tem um produto notável conhecido aqui, que eu vou desenvolver esse produto notável. Então, nós teremos o seguinte resultado daquele produto notável lá de baixo. Você tem a vezes x ao quadrado menos alfa ao quadrado, é x mais alfa, vezes x menos alfa. Mais, e aí eu só vou repetir, é b vezes x menos alfa, que vai ser igual a f de x, que é a nossa função. E agora, como x menos alfa multiplica essa expressão e também o b, eu vou colocar x menos alfa em evidência. Colocando x menos alfa em evidência, então, ele multiplica a vezes x mais alfa e multiplica o valor de b, que é igual a f de x.
Claro, porque x menos alfa vezes a vezes x mais alfa está aqui em cima. E x menos alfa vezes b está aqui do lado de cá. Só coloquei o x menos alfa em evidência. Agora é mais interessante porque eu vou colocar o a em evidência. O a ele está multiplicando aqui, mas ele não está multiplicando o b. E tem como colocar o a em evidência, professor? Tem. Como faz isso? Você pega o a e coloca aqui em evidência, escreve x menos alfa, assim, multiplicando por x mais alfa, porque o a estava multiplicando x mais alfa antes, e no lugar de b você coloca b dividido por a, que vai ser igual a f de x. Por quê? Porque quando você multiplicar a vezes x mais alfa, vai dar essa expressão aqui de cima. E quando você multiplicar o a vezes b sobre a, vai dar o b. Então tem como colocar o a em evidência, mesmo ele não estando presente em alguma parcela. É só colocar o número dividido por a. Muito bem. Chegando nessa etapa aqui, nós vamos ter que utilizar uma expressão que nós deduzimos durante a aula, que a soma das raízes é menos b sobre a. Observe que desde o começo da demonstração, eu disse que alfa e beta eram as raízes daquela equação, ou alfa e beta eram os zeros da função. Então, eles somados tem que dar menos b sobre a. A gente deduziu isso na aula. Muito bem. Então, eu posso escrever o seguinte, eu posso dizer que alfa mais b sobre a é igual a menos beta. E eu posso, então, substituir, no lugar de alfa mais b sobre a, eu posso colocar menos beta no lugar de alfa mais b sobre a. Então, eu vou fazer isso. Então, no lugar de alfa mais b sobre a, eu vou colocar menos beta, que é a outra raiz. Significa dizer o seguinte, que a gente acabou de criar uma síntese matemática mais simples, que a gente vai de fatorada, para representar f de x. A vai ser x menos uma das raízes e x menos a outra raiz, que é igual a f de x. Nós chamamos essa expressão aqui de forma fatorada. Então, você tem uma função como sendo ax ao quadrado mais bx mais c, a forma expandida, e ela pode ser escrita a partir de uma forma fatorada, onde você coloca as raízes, onde você escreve a lei de função com as raízes, colocando x menos uma raiz vezes x menos a outra raiz, tá? Ok. Vamos ver um exemplo. Suponha que você tenha a seguinte lei de formação. F de x igual x ao quadrado menos 5x mais 6. Vamos encontrar os zeros dessa função. Para encontrarmos os zeros dessa função, basta então igualar a função a zero, ou seja, criamos uma equação de segundo grau. Ah, mas as raízes dessa equação de segundo grau elas são conhecidas. São o número 2 e o número 3, que nós já vimos na aula de hoje. Porque 2 mais 3 dá 5 e 2 vezes 3 dá 6. Muito bem. Então, significa dizer, sabendo que o valor de a é igual a 1, nessa expressão, que a gente pode reescrever essa função aqui, essa lei de função, de uma forma sintetizada, de uma forma fatorada, onde nós utilizaremos as raízes e o coeficiente dominante, que é o a. Então, o a é igual a 1, uma das raízes é o número 2 e a outra raiz é o número 3. Então, essa lei de função, ela pode ser escrita como sendo x menos 2 vezes x menos 3. Então, essa lei de função, ela pode ser escrita de uma forma fatorada. É a mesma lei de função, só que escrita de uma maneira diferente. Será que é verdadeiro? Vamos ver. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a distributividade da forma fatorada. Então, vai dar x vezes x dá x ao quadrado. X vezes menos 3 dá menos 3x. Menos 2 vezes x dá menos 2x. E menos 2 vezes menos 3 dá mais 6.
que nos dará x ao quadrado menos 5x mais 6, que coincide com a forma expandida. Então, quando você faz a distributividade da forma fatorada, você encontra a forma da lei de função expandida. Eu vou falar agora só um pouquinho sobre gráficos, porque esse será o motivo da aula que vem. Essa curva verde aqui, desde o começo da aula, nós estamos chamando-a de parábola. Na aula que vem, a gente vai ver como construir uma parábola, como é o comportamento dela, quando muda os parâmetros, etc. Mas na aula de hoje, não. Na aula de hoje, eu quero inserir apenas alguns elementos. Por exemplo, essa parte aqui da parábola, ela é decrescente, isso dá para ver. Ela decresce, e chega uma hora que ela muda o comportamento e passa a crescer. Então, esse ponto aqui, que ela muda o comportamento, nós chamamos esse ponto de vértice, tá? E quando a parábola toca no eixo x, são os zeros da função. Então, a parábola toca em 2 pontos, por exemplo, nesse caso, então significa dizer que as raízes da equação segundo grau, elas são distintas. São duas raízes. Aqui, onde ela toca no eixo x, são as raízes, e aqui é o vértice. Aí a gente vai deduzir algumas coisas, que é o seguinte. A lei de função da parábola, ela é sempre ax ao quadrado mais bx mais c, tá bom? Agora, é claro, o a, b e c vai variar nos números reais. O a tem que ser diferente de zero, mas b e c pode ser qualquer número. Aí, claro que vão aparecer parábolas diferentes. Mas, de qualquer forma, em qualquer caso, você vai ter o seguinte. Vou pegar um caso em particular, onde você tem o vértice, que é o ponto onde a parábola muda o comportamento. Ela deixa de ser decrescente e passa a ser crescente a partir desse ponto. E esses dois pontos aqui são as raízes da equação do segundo grau. É quando você faz f de x igual a zero. Ou seja, você vai ter ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Aí você resolve a equação do segundo grau e encontra as duas raízes, que são os pontos onde essa parábola tocará no eixo x. Tá bom? E aí você tem um eixo que a gente chama de eixo de simetria, que divide a parábola em duas partes. Esse aqui é o eixo de simetria. Tá? E esse x aqui, que é o encontro do eixo de simetria com o eixo x, a gente chama essa coordenada de x do vértice, que é o ponto no x onde o vértice tem uma correspondência. E esse x do vértice, ele é a média aritmética entre as raízes. Se você somar as raízes e dividir por 2, você encontra o x do vértice. Somando as raízes da equação, nós teremos. Então, a gente vai fazer esse cálculo, a gente vai somar as raízes da equação. Bom, considerando que f de x seja igual a zero, você tem a lei de função igual a zero. Você tem uma equação de segundo grau. E nós deduzimos na aula de hoje que as raízes são encontradas assim. Menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. E o x do vértice, segundo a gente deduziu pelo desenho, já que existe uma simetria, vai ser a soma das raízes dividido por 2, ou seja, a média aritmética entre as raízes. Então vamos fazer isso. Na equação de segundo grau você tem duas raízes. Uma raiz, ela vale menos b mais raiz de delta dividido por 2a. Observe que eu coloquei um mais entre mais e menos, porque a outra raiz vai ser menos b menos raiz de delta dividido por 2 vezes a, e nós iremos somar essas duas raízes e dividir por 2. Então, o x do vértice, ele é a média aritmética entre as raízes. Então, a gente vai pegar uma raiz que vale menos b mais raiz de delta dividido por 2a, vai somar com a outra raiz, que é menos b menos raiz de delta também dividido por 2a, e vamos fazer uma média aritmética para encontrarmos o valor do x do vértice. Então, x do vértice vai ser igual, vou repetir o 2 que está aqui embaixo, vou repetir o 2a, já que os dois denominadores são iguais, e vou somar a parte de cima somente. Então, somando a parte de cima, você tem menos b, então você tem menos 2b. E mais delta mais menos delta dá igual a zero. E aqui, essa expressão aqui, como se tivesse o número 1 aqui, você pode escrever assim, é menos 2b
dividido por 2A vezes 1 sobre 2, invertendo a fração de baixo. Ou seja, simplificando, você chega na relação que o x do vértice é menos b sobre 2A. Então, você acabou de deduzir que o x do vértice pode ser calculado como sendo menos b sobre 2A. Muito bem. Olhando para a parábola, e já sabendo que o x do vértice é menos b sobre 2A, x do vértice é igual a menos b sobre 2A, então nós temos o seguinte, aqui é x, aqui é y, aí você tem a sua parábola, aí você tem o eixo de simetria e tem o x do vértice. O x do vértice é a coordenada do vértice no eixo x, mas no eixo y nós teremos o y do vértice, que é a ordenada do vértice no eixo y. E dá para encontrar o y do vértice fazendo uma substituição, porque nós temos o seguinte, f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Essa é a nossa lei de função. E no lugar de x, a gente vai colocar o x do vértice. Então, vai ficar a x do vértice ao quadrado mais b vezes x do vértice mais c. E aí, esse f de x do vértice, nós chamamos que é o y do vértice. Então, o y do vértice é, na verdade, aplicando o x do vértice na própria lei de função. Então, vamos encontrar o valor do y do vértice. Então, o valor de y do vértice vai ser igual a vezes o x do vértice ao quadrado, já que o x do vértice é menos b sobre 2a, então vai ficar ao quadrado, mais b vezes o x do vértice, que vale menos b sobre 2a mais c. Aí a gente vai ter que desenvolver essa expressão. Desenvolvendo essa expressão, nós temos y do vértice vai ser igual a menos b ao quadrado, então dá b ao quadrado positivo, porque você tem um valor negativo ao quadrado, fica positivo, b ao quadrado. 2a ao quadrado, então aqui embaixo vai ficar 4a ao quadrado, porque você eleva 2 ao quadrado, que dá 4, e a ao quadrado vai dar a ao quadrado. Do lado de cá, você vai ter mais vezes menos, que dá igual a menos b ao quadrado. E aqui, dividido por 2 vezes a, mais o valor de c. Tá certo? E agora, basta, então, resolver essa expressão aqui. Bom, 4a ao quadrado é múltiplo de 2a e é múltiplo de 1. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usá-lo como múltiplo comum. E aí, teremos a seguinte expressão. Teremos y do vértice, que vai ser igual a... Embaixo, no denominador, vou escrever 4a ao quadrado, porque 4a ao quadrado dividido por 4a ao quadrado dá 1 vezes a vezes b ao quadrado. 4a ao quadrado dividido por 2a dá 2a, tá? E 2a vezes b ao quadrado, então vai ficar 2ab ao quadrado. É dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. 4 dividido por 2 dá 2, a ao quadrado dividido por a dá a, então dá 2a vezes b ao quadrado. Mais 4a ao quadrado dividido por 1 vezes c. Então, fica 4a ao quadrado vezes c. Muito bem. Agora, vamos resolver essa expressão aí em cima. Vamos ver. Você tem aqui como operar esses elementos aqui, porque você tem y do vértice vai ser 2ab ao quadrado negativo mais ab ao quadrado. Observe que tem a aqui também, b ao quadrado. Então, aqui vai dar menos ab ao quadrado mais, e ali nós temos 4a ao quadrado vezes c dividido por 4a ao quadrado. Muito bem. Vamos simplificar agora um a. Por exemplo, um a daqui e um a daqui, com um a daqui de baixo, já que nós poderemos fazer isso, já que aqui é uma soma. Então, o y do vértice vai ser menos b ao quadrado mais 4 vezes a vezes c dividido por 4a. Se você observar, aqui é o delta, só que negativo. Então, é menos delta dividido por 4a. Então, acabamos de demonstrar que o y do vértice vale menos delta dividido por 4a. Aí você tem aqui, olhando para a parábola, você tem o eixo que eu falei, essa linha pontilhada, o eixo de simetria. Aí você tem o vértice. E aqui você tem as coordenadas, x do vértice e o y do vértice.
Observe que nesse caso aqui, o y do vértice é o valor mínimo que a função pode atingir. A função ela vai decrescendo, decrescendo, até atingir o valor mínimo, que é o y do vértice, porque essa abertura da parábola, que a gente chama de concavidade, está voltada para cima. E a gente vai ver na aula que vem que quando você muda o valor de A, a concavidade fica voltada para baixo, quando ele é negativo. E aí, o valor máximo que a função pode atingir é o y do vértice. Então, é importante para a aula de hoje, para começarmos semana que vem também, que você saiba que o y do vértice pode ser o valor máximo da função, porque a função vai crescendo, crescendo, até que ela chega no valor máximo e depois começa a cair, se a concavidade for voltada para baixo, ou se a concavidade for voltada para cima, o valor mínimo que a função assume é o y do vértice. Então, o y do vértice é o valor mínimo ou o valor máximo da função, caso apareça em alguma questão. E por último, temos a forma canônica. Essa é uma outra maneira de se expressar uma função quadrática e baseia-se na técnica conhecida como completar quadrados, que eu já fiz na aula de hoje, eu completei um quadrado. Tal técnica tem por fim criar um quadrado perfeito, fazendo os devidos ajustes na expressão da função. Então, eu vou escrever aqui a lei de função da função quadrática, mais bx mais c. E vou fatorar o a. f de x, que vai ser igual a que multiplica x ao quadrado mais bx sobre a mais c sobre a. O a está fatorado. Observe que se você multiplicar a vezes x ao quadrado dá ax ao quadrado. Se multiplicar a vezes bx sobre a, simplifica o a dá bx. E a vezes c sobre a dá c. Essa expressão aqui é igual a de cima, só está escrita de uma forma diferente. E agora eu vou fazer uma inserção, que é a estratégia para encontrarmos a forma canônica. Você tem a vezes x ao quadrado mais, vou repetir, bx sobre a, e vou colocar b ao quadrado, 4a ao quadrado. Como assim? Veio de onde esse b ao quadrado dividido por a ao quadrado? Como ele não veio de canto nenhum, então eu vou tirá-lo. b ao quadrado, 4a ao quadrado, e vou repetir o c sobre a. Tá bom? Eu adicionei e retirei. É só uma estratégia para montar um quadrado perfeito. Eu quero mostrar que essa expressão aqui é um quadrado perfeito. E aí a gente vai fatorar e vamos encontrar uma forma que a gente chama de forma canônica. Muito bem. Então, nós temos f de x, que é igual a vezes x ao quadrado mais. Mas para que você possa enxergar, você precisa antes mexer nessa expressão aqui de forma a organizá-la da seguinte maneira. Eu vou colocar 2 vezes x vezes b dividido, aí como o 2 não tinha, eu vou colocar um 2 aqui embaixo e vou colocar um a aqui. O que foi que eu fiz? Veja, o x está aqui, o b também e o a também. Eu multipliquei por 2 em cima e dividi por 2, que dá 1. Ou seja, essa expressão ela é exatamente igual a essa, não mudou nada. Porém, para a gente mudou muito. Porque quando você junta com esse termo aqui, que a gente inseriu na passagem anterior, você consegue ver que essa expressão é um produto notável. Observe, é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro, que é x, e o segundo vai ser b dividido por 2a. Porque vai ficar o quadrado do segundo. b ao quadrado e 2a ao quadrado, fica 2 ao quadrado, que dá 4a ao quadrado. Então, aqui é um produto notável, é um quadrado perfeito. Muito bem. E quando você multiplica por a essa expressão aqui, o a ao quadrado ele é simplificado. Então, sobrará b ao quadrado dividido por 4a. Quando eu multipliquei por a, simplificou a ao quadrado com a, sobrou só um a. E multiplicando a vezes c sobre a, então sobra apenas o c lá fora. Então, eu organizei aqui dentro e multipliquei o a vezes esses dois últimos termos. Por que eu fiz isso? Porque agora você tem f de x igual a vezes. Aí, essa expressão aqui, ela é um quadrado perfeito. Ela é x mais b sobre 2a ao quadrado. Veja se não é. O quadrado do primeiro é x ao quadrado.
2 vezes o primeiro, que é x, então tá 2x, vezes o segundo, que é b, dividido por 2a. Mais o quadrado do segundo, que é b ao quadrado, 2 ao quadrado e a ao quadrado. Então, aqui é esse produto notável. E do lado de cá, a gente vai escrever da seguinte maneira. Aqui é como se fosse o número 1, né? C sobre 1. Então, você pode colocar o 4a aqui como um múltiplo comum entre 4a e 1. Tá? Agora, aí você, não sei como você faz. Normalmente, eu faço assim, eu multiplico e somo com o de cima. Tá? Mas você pode, por exemplo, dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, você pode fazer assim. Então, você vai fazer o seguinte, você bota um mais aqui, aí você faz 4a dividido por 4a dá 1, vezes b ao quadrado, então sobra, como b ao quadrado é negativo, então sobra menos b ao quadrado. 4a dividido por 1 dá 4a, vezes c dá 4a vezes c, tá? Aí agora eu vou reescrever essa expressão que está aqui de uma forma diferente, porque isso será muito útil para a aula que vem. Porque na aula que vem eu vou falar sobre x do vértice, y do vértice, etc. E vou fazer os gráficos da função quadrática, então essa parte será bastante útil para a gente. Boa. Então eu vou deixar essa parte aqui, que agora eu vou escrever assim. No lugar de b sobre 2a, eu vou chamar de um m. Então eu vou dizer assim, b sobre 2a eu vou chamar de m. E no lugar dessa expressão todinha que está aqui, eu vou chamar de k. Assim, k, que é igual a menos b ao quadrado, mais 4ac, dividido por 4 vezes a. Tá bom? Ok. Então, aí você tem aqui como escrever essa expressão aqui dessa maneira aqui. Ó. F de x vai ser igual a vezes x, mais, no lugar de b sobre 2a, você colocar o m ao quadrado, mais, e essa expressão todinha eu chamei de k. Então, a função ela pode ser expressa a partir de uma forma canônica, que f de x é igual a vezes x mais m mais k. Esse k aqui, a gente depois vai chamar, e a gente já sabe que aqui é um delta, né? Só que negativo, né? Lembra lá da equação de segundo grau que eu chamei que b ao quadrado menos 4ac era igual a um delta, né? Então, ali é um delta negativo ali em cima. Você tem menos e mais, assim, trocou de sinal, então ali em cima é menos delta. Então, aqui em cima, por exemplo, você pode escrever como menos delta. Aí fica menos delta sobre 4a, que a gente, na aula que vem, vai chamar isso de y do vértice. Y do vértice é menos delta sobre 4a. Ok? E aqui, então, a gente pode, no lugar de k, escrever assim, né? No lugar de k é um y do vértice, né? Y do vértice. Muito bem. E no lugar de m, a gente vai escrever essa expressão que é b sobre 2a. E na aula que vem, a gente vai ver que menos b sobre 2a, a gente vai chamar isso de x do vértice. Então, esse m aqui, a gente pode chamá-lo, já que ele está positivo, de menos x do vértice. Aí, no lugar de m aqui, você pode escrever menos x do vértice. A gente vai ver isso na aula que vem, tá bom? Então, essa é a forma canônica da função quadrática, onde a gente escreve a função f de x, que é igual a vezes x menos x do vértice ao quadrado, mais o y do vértice, tendo x do vértice como valor de menos b sobre 2a, e o y do vértice como sendo menos delta sobre 4a. Tá bom? Essa aqui é uma maneira diferente de escrever a função. A função original quadrática, ela tem esse formato aqui, f de x, que é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, e a gente vai poder escrevê-la dessa maneira aqui, tá bom? Aí a gente deixa isso para a aula que vem. No rodapé da aula, eu vou deixar os 15 exercícios resolvidos. Dá uma olhada lá. Valeu! Um beijo, até a próxima semana. Tchau!